O deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, do estado de Santa Catarina, não tem político de estimação. Presidente, eu me coloco na posição de um cidadão brasileiro, de uma cidadã brasileira que está nos assistindo aqui. Horas e horas de CPI, senhor presidente. E aí, as pessoas assistem falas como essa do deputado Zé Chuvisco, agora que me antecedeu, ou do outro colega deputado lá de Rondônia, que são umas falas, presidente, que não tem nexo, sabe? Assim, uma fala ela tem início, meio e fim. A deles tem só meio. Ninguém entende o que eles falam. Agora ele chegou a trazer até o Ulisses Guimarães. Mas o que o Ulisses Guimarães... O que a morte do Ulisses Guimarães tem a ver, senhor presidente, com a CPI? Só tem uma explicação. Só pode ter uma explicação, né? Que é uma tentativa de confundir a cabeça das pessoas que nos assistem para não entender o que nós estamos investigando aqui e que já está mais do que esclarecido. O povo brasileiro já entendeu. Em 2021, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni mudaram uma norma interna do INSS com o objetivo de permitir que um conjunto de entidades fantasmas que não trabalhavam com aposentados e aposentadas fossem credenciadas para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Bolsonaro, pá, carimbo do Bolsonaro. Logo em seguida, essas entidades fantasmas tiveram acesso ao banco de dados do INSS. E de uma hora para outra, milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil começaram a ser descontados por entidades que eles nunca tinham ouvido falar. Milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil. Isso foi crescendo, foi crescendo. Parte desse esquema criminoso, que a gente apelidou aqui de Golden Boys, que são jovens que nunca tinham trabalhado, que ficaram milionários do dia para a noite. Parte desse esquema, inclusive, foi lá na campanha do Onyx, botou dinheiro na campanha do Onyx, dinheiro que tinha sido roubado do INSS, e foi aumentando esse esquema. Tinha funcionários corruptos do INSS, tinha operadores. Nós estamos investigando para chegar nos cabeças desse esquema, porque não é possível que eles tenham roubado tudo isso. E hoje a gente está descobrindo que, além do esquema do INSS, também nesta mesma época, lá em 2021, eles concederam autorização para o chamado Banco Master, também de acesso aos consignados. Foi o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o João Roma, o Onyx, que criaram o Bolsomaster. Então o povo brasileiro já sabe, tanto o esquema do roubo do INSS, quanto o esquema do Bolsomaster não existiriam se o governo Bolsonaro não tivesse permitido que estas quadrilhas tivessem entrado para a máquina do Estado e roubassem aposentados e aposentadas. Essa gente é corajosa, presidente. Eles roubaram aposentado, eles roubaram pensionista, eles roubaram crianças, eles roubaram o pessoal do BPC, eles roubavam qualquer pessoa, presidente, eles não tinham limite para roubalheira. Essa gente roubou muito, muito, muito. Esse é um esquema de sofisticada ação criminosa deste esquema comandado por Bolsonaro, que está lá na Papudinha, está lá na cadeia. E aí, presidente, o que aconteceu? Foi o governo Lula que acabou com o esquema da corrupção, do roubo do INSS, e devolveu o dinheiro para os aposentados e aposentadas, e foi o governo Lula que acabou com a farra do Banco Master, não renovando o ACT, decretando a liquidação e fazendo aquilo que o Campos Neto,
que era o homem de confiança do Bolsonaro no Banco Central, não teve coragem de fazer. Então não adianta falar aqui Ulisses Guimarães, não adianta, porque a verdade está aqui. Não sou eu que digo, são documentos, são provas. Então peço até desculpa para o povo brasileiro por ter que ouvir essa quantidade de bobagem, mas a verdade eu demonstrei aqui mais uma vez com provas, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não, excelência. a palavra utilizada pelo deputado Paulo Pimenta de maneira pejorativa, mais uma vez nessa sessão, me chamando de Zé Chuvisco, não me fere, Paulo Pimenta. Porque para você, o único nome que ficou da lista Odebrecht foi Montanha. E eu não tenho meu nome nesse tipo de lista. Então, assim, o respeito que eu tenho, você não tem. Você, além de ser um cara que cria narrativas, você utiliza de apelidos que não estão em listas de empreiteira recebendo propina para desmoralizar pessoas. Eu nunca lhe chamei de Montanha em nenhum momento. Mas é o nome que foi lhe dado na lista de propina da Odebrecht. Que fique claro isso hoje. Que as suas ofensas, para mim, são nadas. Você que deveria rever, além do partido que você faz parte, as suas posições. Porque eu aqui não estou defendendo bandido. Já falei diversas vezes, quebre o sigilo de todos. E você continua na mesma narrativa, porque sempre que cutuca aonde fere, vocês pulam igual potro selvagem. Aqui não, viu? Bem, gente, eu lamento a gente continuar, mas os nomes foram citados e eu sou obrigado a seguir o regulamento. Senhor presidente, não são dois artigos 14 da sessão? Não, excelência. O nosso acordo aqui Senhor presidente. é que citou nominalmente o deputado, ele tem o direito. Senhor presidente, ele não tinha direito à resposta. Vamos lá. Senhor presidente. De forma criativa e inteligente, aqui muitas vezes, a gente usa nomes. O deputado lá, o líder do governo, ele me chama aqui às vezes de Malagueta, o outro a gente chama de não sei... Né? Então eu até não sabia que chamar o colega de Zé Chuvisco pudesse deixar ele tão incomodado. Não sei o nome dele. Não sei o nome de ninguém. Não estou citando o nome de ninguém. Estou dizendo, não, Zé Chuvisco não é nome. Zé Chuvisco não é nome. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me garante aqui. Pois não. Eu vou explicar para o Zé. Então, chama só de Zé. Vou explicar para o Zé que ele tem que se informar melhor para não divulgar fake news, para não dizer bobagem. O deputado Paulo Pimenta nunca esteve envolvido em qualquer tipo de investigação sobre propinas da Odebrecht. Isso é uma mentira. Não existe nenhuma investigação, ele pode procurar no STF, documentos, vasculhar onde ele quiser. Ele nunca vai achar. Porque o deputado Paulo Pimenta jamais foi investigado por ter recebido propinas da Odebrecht. Pelo contrário, o deputado Paulo Pimenta, na época, ficou conhecido por ter tido a coragem de enfrentar aquela manipulação grotesca comandada por então o juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, e que se tivesse alguma coisa que eles pudessem ter contra mim, senhor presidente, com certeza teriam usado. O senhor sabe por que nunca usaram, presidente? Porque não existe. Então, atingir parlamentares com mentiras, com tentativas de criar um discurso em torno da nossa história, da nossa trajetória, não funciona. Então, eu nunca fui investigado por propinas de Odebrecht, nunca na minha vida. Aliás, eu não respondo nenhum processo, eu não tenho nenhum inquérito a respeito de nada. Se alguém quiser investigar, que investigue. Eu já sofri muitas vezes por conta de fake news que foram alimentadas e distribuídas a meu respeito. Então, eu não tenho nenhum objetivo de ficar aqui polemizando com o colega deputado. Se ele acha que o nome que eu utilizei para fazer referência a ele
para que ele não tivesse direito ao artigo 14